Olá, seja bem-vindo novamente ao curso de desenho para iniciante do concurso de redação e desenho do Slang. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar duas coisas essenciais. Na verdade, três. Corre risco dessa aula, inclusive, ser bem longa até, como a última. Mas antes de começar, eu queria saber como foi o processo de criar os personagens da última aula. Vocês conseguiram fazer mais personagens? Foi difícil? Foi fácil? Foi legal? Não foi? Mas se caso teve dificuldade e tal, não se preocupa não, vocês estão no início. O segredo é praticar, é repetir e treinar constantemente. Inclusive, não deixe de fazer aquele exercício das linhas, dos pontos, das formas geométricas. Ajuda tanto no seu traço que o ato de desenhar vai ser algo tão fácil, tão comum, tão tranquilo. Daqui a pouquinho você será um novo Leonardo da Vinci, nova Frida Kahlo, quem sabe, né? Então, vamos então para a nossa terceira aula. Para começar, nós vamos trabalhar com cores, que é essencial para qualquer tipo de desenho. Em seguida, como contar a história a partir do cenário. E como compor os personagens dentro desse cenário. É quase parecido com o que nós fizemos na primeira aula, só que dessa vez, de forma que uma história seja contada, tá bom? Para isso, vamos conhecer o nosso círculo cromático. O círculo cromático, incrível que pareça, é bem antigo, bem lá do século XVII. Inclusive foi criado a partir de experiências feitas pelo físico Isaac Newton. Exatamente. A partir de uma experiência que ele fez com a luz, né? A luz branca, ela pode conter nela várias cores que podem ser separadas e organizadas em um círculo. O círculo cromático, ele tem essa facilidade de a gente conseguir criar composições interessantes. A cor, ela é muito importante para fazer com que as pessoas de alguma forma entendam o que você quer falar no seu desenho. Vamos trabalhar com três tipos de círculo cromático. O primeiro é o análogo. O que seria um círculo cromático análogo? Outro termo que a gente usa também são paletas de cores. O que é uma paleta de cor? É um conjunto de cores que eu vou usar para pintar o meu desenho. Por exemplo, eu não vou pegar qualquer cor e muitas cores, eu vou sair colorindo o meu desenho sem saber como que cada uma dessas coisas se comporta no desenho. Lógico, a arte permite com que você possa ser livre a usar cores da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Mas tem algumas regras que é bom seguir para que sua arte ela seja harmônica, para que ela consiga passar alguma mensagem, como eu disse anteriormente. As cores análogas são cores que possuem uma paleta de cores próximas, semelhantes. Se eu mover, por exemplo, o verde, você vê que o meu círculo cromático ele fica todo em tons de verdes. A diferença é que são tons diferentes. Por exemplo, tem um verde mais limão, um verde mais bebê, um verde mais escuro, mais claro, né? E se eu fizer a mesma coisa, por exemplo, com vermelho, olha o que vai acontecer. Vai ter vários tons na linha do vermelho, que vai desde o próprio vermelho ao rosa, ao laranjado, né? Então as cores análogas são aquelas cores mais próximas. Um exemplo bacana que eu posso citar, que você pode encontrar, por exemplo, essas cores análogas, quando você vai assistir algum filme e a cena do filme acontece à noite. A tendência é que as cores de tudo fiquem próximas ao azul. Então, olha, isso que acontece quando uma cena ocorre no período noturno, no filme, novela, até mesmo nos quadrinhos. E você vai ver que os tons são muito próximos ao tom de azul, né? E se você for perceber também, quando você vai assistir um filme de uma história que acontece, por exemplo, no México, a tendência é todas as cores serem próximas ao laranja. Então é muito comum vocês verem isso. Todos os filmes que acontecem num lugar assim, por exemplo, no México, a tendência, ou até mesmo um filme que ocorre no deserto, a tendência as cores que o pessoal usa muito é nesse tom meio laranjado, meio amarelo e tal. E quando por exemplo, uma cena que acontece no frio, por exemplo, a tendência é que as cores ficam mais nesse tom, num tom meio azulado. Quando por exemplo,
um lugar que neva muito, ou um lugar que está fazendo muito frio. Então fica nesse tom meio azulado, meio cinza. Então você vai perceber que são as cores análogas, correto? O próximo círculo cromático que nós vamos trabalhar são os monocromáticos. Os monocromáticos é muito próximo às cores análogas. A diferença é que ele vai muito no tom de cinza. Por exemplo, aqui o azul. O azul, ele pega todos os tons azul, mas ele vai muito naquela coisa do azul pro cinza, entendeu? Se a gente for fazer a mesma coisa, por exemplo, pro verde, olha só. É muito parecido com as cores análogas. E temos as cores complementares. Isso é muito interessante. Como que funcionam as cores complementares? As cores complementares é aquelas cores que são opostas. Por exemplo, se eu resolver pintar ou desenhar alguma coisa num tom verde, se eu quiser colocar algum elemento que tenha alguma cor complementar, eu vou usar, no caso, um tom mais pro vermelho. Se eu quiser usar, por exemplo, um amarelo, qual é a cor complementar do amarelo? Nesse caso aqui, é o azul. Então, por exemplo, se eu for fazer algum trabalho e esse trabalho tem a cor amarela ou a cor azul. No caso, se for a cor azul, eu vou usar tons amarelos para combinar com a cor azul. E se eu for, por exemplo, usar algo da cor azul, lógico, eu vou usar uma cor complementar, que seria o amarelo. E assim por diante. Por exemplo, se eu for usar um roxo, qual é a cor complementar do roxo? No caso, o verde. Gente, isso aqui é muito legal para você fazer uns desenhos que tragam uma certa harmonia. Quando você faz um desenho que as cores não conversam, às vezes dá uma estranheza e acaba que não atrai tanta atenção, às vezes não agrada muito as pessoas que estão vendo. Então, às vezes, pensar nessa questão das cores ajuda muito no seu desenho, tudo bem? Sobre o círculo cromático, é isso. É um resumo bem breve sobre o que é. Então, para começarmos, vamos pensar o seguinte. Tudo bem? E vou pintar, por exemplo, esse círculo de azul. Agora vamos trabalhar alguns conceitos de desenho muito interessantes antes de passarmos para o cenário, que vai ajudar muito esse conceito. A primeira coisa que você vai pensar ao desenhar na forma do seu desenho. Qual é a forma do desenho? Por isso nós trabalhamos muito a linha e as formas geométricas, porque basicamente é isso que o seu desenho precisa para começar. Só a forma por si só não diz muito do desenho. Então, além da forma, você tem que pensar também no volume. Tá, mas pensar no volume como assim? O que isso quer dizer? É quando o seu desenho ele dá uma sensação de profundidade. Se eu fizer mais um outro desenho aqui, por exemplo, vou colocar de vermelho. Vou colocar aqui. E vou pintar de vermelho. E vou desenhar um chão aqui também. Aqui tem uma bola grande e uma bola pequena. A bola pequena, você vai reparar que ela está na frente da bola grande. E você vai reparar uma outra coisa também, que ela está na mesma posição. É como se fosse um desenho 2D. E na verdade é um desenho 2D mesmo. Mas se a gente quiser que essa bola nos traga uma sensação de profundidade, que ou seja, nos dá uma sensação de volume, é só eu pegar essa bolinha e colocar um pouquinho para frente. Olha que interessante, olha só que interessante que aconteceu aqui. Agora nós estamos percebendo que essa bola, ela está à frente da bola azul, né? E que a bola azul está lá atrás e a bola vermelha está na frente, aqui na frente, tá? E aí, o volume, ele não só tem a ver com a questão da posição do objeto, né? Também tem a ver com a
sombra e a luz. E para isso, vamos trabalhar com uma seguinte situação. Para que o desenho mostre que tenha profundidade, eu posso desenhar, por exemplo, uma sombra aqui no chão e uma sombra aqui no chão. E outra coisa interessante, por exemplo, é que o chão aqui também não traz uma sensação de profundidade. Deixa eu apagar esse chão aqui e colocar esse chão no lugar que de fato nos dá uma sensação de que esses dois objetos possuem profundidade. Pronto. Vamos aqui. Pronto. Aí, ó, olha só. Olha a diferença, gente. Não dá uma sensação diferente? Só que, além disso, não adianta também te desenhar a sombra por desenhar. Nós temos que definir que direção que a luz está vindo para iluminar esses objetos. No caso aqui, a minha luz está vindo de cá. Por isso, a minha sombra ela está aqui, para cá. Olha só. Correto? Mas não basta só isso. O objeto também ele tem sombra e tem luz. Olha como é importante aquele estudo das cores que a gente fez no início da aula. Para fazer a sombra e a luz, nós vamos trabalhar com cores análogas ou com as cores monocromáticas para definir a sombra. Por exemplo, para eu fazer, a sombra do azul, eu vou pegar, por exemplo, um azul escuro, que é uma cor análoga ao azul. Então aqui, ó, a luz está batendo no meu azul e está causando uma sombra. Olha que interessante. O mesmo vai acontecer com o vermelho. Só que aí acontece uma coisa interessante. Como a luz está batendo no objeto, uma parte do objeto ela tem um brilho maior do que do restante dele, né? Vamos pegar no caso do vermelho. No caso aqui, eu vou colocar que a luz está batendo aqui, ó, no vermelho. E no caso do azul, a luz está batendo aqui. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é bem básico mesmo, é um conceito bem simples do que de luz e sombra. Tranquilo, pessoal? Complicado, né? Esse negócio de luz e sombra, mas é importante eu passar isso para vocês, porque ajuda a pensar no desenho de como vocês vão pensar o desenho de vocês, tá? Nós temos nossos personagens que criamos na última aula, né? Vocês podem trabalhar com os personagens que nós trabalhamos na última aula, né? Que é o Mingalinho, a Quegilda, o Coalito, né? E a Leco-Leco. Então, ou vocês podem ter criado mais personagens, outros personagens, e a partir disso vocês poderiam também criar cenários para esses personagens que vocês criaram, tudo bem? Fiquem livres para vocês fazerem o que vocês quiserem, tá bom? A criatividade de vocês. Então vamos lá. Os meus personagens é a Leco-Leco, o Mingalinho, Quegilda e o Coalito. E o Coalito. Então tá, nós temos a Leco-Leco, o Mingalinho, a Quegilda e o Coalito. Para poder criarmos o cenário para esses personagens, precisamos pensar em que histórias eles estão fazendo parte. Lembra que eu falei que a Quegilda está brigada com o Mingalinho? Pois é, o Mingalinho aprontou. Será que ele aprontou? Olha só, o Mingalinho não quis brincar com o Coalito. Olha só como que o Mingalinho é um pai, né? Ausente.
E aí, olha, aquele Gilda ficou com raiva. Tá, mas onde entra Leco-Leco nessa história? Boa pergunta. A Leco-Leco chegou para unir novamente a família. Tá, essa aqui é a nossa historinha, olha. Nós criamos uma historinha. Como vamos transformar essa história em um desenho? A primeira coisa que nós temos que nos perguntar: onde eles estão? Poderia estar na fazenda. A casa deles poderia, sabe o quê? Ser uma mesa. Olha só, ser uma mesa de café. Por que não? Ou uma geladeira. Tudo bem? Definindo onde eles estão, o que estão fazendo. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque isso aqui vai interferir a pose dos seus personagens, né? Desenhar os personagens de qualquer jeito, por exemplo, um personagem parado, não traz tanta emoção. Diferente, por exemplo, de fazer um personagem, por exemplo, pulando. Olha só. Esses dois desenhos é mais interessante. Esse ou esse? Lógico que é esse aqui, né? Que tem uma história. Você bate o olho e entende. Esse personagem está muito feliz porque está pulando de alegria. Não é verdade? Então, quando você pensa no que eles estão fazendo, ajuda você a fazer o personagem, por exemplo, eles estão sentados conversando, então você vai fazer os personagens sentados. A Leco-Leco está batendo na porta perguntando se pode entrar, então você vai fazer a Leco-Leco com a pose de bater na porta. O Mingalinho fazendo caras assustado, então ele está com a mãozinha levantada. Aqui a Gilda está com o braço cruzado, olhando com a cara feia para o Mingalinho, igual o desenho que a gente fez na segunda aula, né? E o Coarito está lá chorando, então a gente pode fazer com a mãozinha assim, ó, com um monte de lágrimas saindo. Então isso ajuda você a construir todo um contexto, e esse contexto ajuda a contar uma história. Por isso é importante perguntar. Aí aqui eu posso colocar o seguinte, olha só. Vou só organizar isso aqui. A Leco-Leco, por exemplo, ela está chegando na casa. Vou colocar chegando porque a gente não definiu ainda o local ainda, né? Está chegando com um presente. Esse aqui é Leco-Leco. O Mingalinho, ele está fazendo pose de desculpa. Aqui a Gilda tá brava. Pose de brava. E por último, o Coarito, que está chorando. Tudo bem? Olha só, isso aqui já dá para pensar como que nós vamos desenhar cada personagem, a pose de cada um, né? A gente pode fazer separado ou já podemos fazer tudo junto no cenário, tá? O que precisamos fazer agora é definir qual desses cenários que nós vamos abordar. No caso, a mesa de um café da manhã, uma geladeira, toda a história acontece dentro da geladeira, por exemplo, ou na fazenda, poderia ser também na fazenda, né? Então vamos definir, por exemplo, vamos pegar isso aqui é importante para a gente nos orientar. Vou diminuir mais ainda e vou colocar bem aqui no cantinho.
Beleza. Vamos fazer de conta que estão tudo numa mesa do café da manhã. Aí temos que pensar quais elementos tem numa mesa no café da manhã. Ó, temos uma toalha de mesa. Temos uma toalha de mesa. Temos o pão, que pode ser um personagem ou pode ser só um elemento do cenário mesmo. Temos uma caixa de leite, que poderia ser a casa deles, olha só que interessante. E temos também talheres, temos também os copos ou xícaras. Tá bom de elementos, né? Senão vai ficar muito poluído no cenário. Também é importante não poluir tanto no cenário. Então, definindo os elementos do nosso cenário, vamos começar a imaginar como que vai ser esses elementos. Tudo bem? Vamos também definir um espaço em que o nosso desenho vai acontecer. Tudo bem? É sempre importante delimitar esse espaço no papel para poder vocês não desenhar coisa além e tal. Ótimo até aqui. Agora vamos fazer a nossa mesa. Todos os que nós fizemos até agora tinham um objetivo e agora que eles serão aplicados. Ou seja, aqueles exercícios de linhas, formas geométricas, até a questão das cores que nós falamos no início da aula vai servir para a gente. Então vamos lá. Vamos primeiro definir a mesa. Eu vou puxar uma linha, olha só, e puxar outra linha. E aqui vai ser a mesa. Aí a mesa, eu vou até usar uma outra cor para fazer isso. É uma mesa que tem vários quadradinhos, sabe aquelas toalhas? Olha só. E normalmente as toalhas têm essa cor mais clara mesmo, né? Eu posso deixar assim ou eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é tipo xadrez, né? Que é a toalha xadrez. Vocês viram que tudo que a gente aprendeu, a gente está aplicando nesse desenho aqui? Olha só que interessante. Todo o conceito que a gente aprendeu nas aulas anteriores está sendo aplicado aqui. Olha que bacana, hein? Tudo bem? Olha só. Considerando que está tendo uma sombra lá de cá, olha que bacana. Vamos aplicar aquele conceito de volume que a gente aprendeu no início da aula, que é da volume do nosso desenho. Aqui no caso, eu estou dando volume na toalha. E aí, olha só, eu vou vir aqui e vou escurecer um pouquinho e fazer a mesma coisa aqui, que aqui também escureceu também. Imagina que a luz está vindo de cá, ó, né? Então, tudo que está lá de cá está sendo escurecido. Tudo bem até agora? Aí eu vou pegar aqui preto. A primeira parte está pronta, que seria, no caso, a mesa em que a história vai acontecer. Bom, vamos começar primeiro com o Coalito chorando. Eu vou colocar o Coalito mais ou menos aqui, ó. A mão dele aqui, a mão dele aqui e aqui a boquinha dele aqui, ó. Tadinho do Coalito chorando, gente, olha, dá dó mesmo. Aí pintar ele. O Coalito não precisa ter muito detalhe para fazer ele, né? Ele vai ser desse jeito simples mesmo. Agora
Agora vamos fazer as lágrimas dele, as gotinhas de lágrimas. Aqui, pronto. O coalito está pronto. Agora vamos fazer a Queijilda. A Queijilda, como que ela está? Ela está de pose de raiva. Bom, já fizemos isso no desenho anterior, né? Vamos só repetir aquele desenho então. Vamos fazer um quadrado. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um quadrado. Aliás, um retângulo, né, gente? Vamos fazer um retângulo. Depois um triângulo. Fazer os buraquinhos da Queijilda. Né? E vamos apagar essas partes aqui, ó, que o buraco ele escapa um pouco do formato do queijo. E também a mesma coisa. E vamos fazer o olho dela. A boquinha. O braço, tudo bem até aqui? E vamos colorir. Amarelo, né? Que é a cor do queijo. Queijilda é bem simples de pintar, né, gente? Ó. Aí vocês podem colorir com lápis de cor, com canetinha. Pode colorir também com tinta guache, lápis pastel, que é muito bom para colorir, né? A boquinha dela aqui. Ah, e esquecemos de um detalhe importante na Queijilda, né? Ela tem um laço. Ela tem um lacinho, né? E o lacinho é rosa. E aí, o que você está achando do nosso desenho? Agora nós vamos partir para o outro personagem. Esse personagem é o Mingalinho. O Mingalinho, como que nós vamos poder fazer? Olha, ele está desesperado, então eu vou fazer ele meio assim, ó, transversal. E aí, ó, ele é um mingau e o mingau dele está esparramando, ó. Eu vou fazer o olho dele mais assim. Não esquecemos do bigodão dele, que tem um bigode. Aqui eu não estou usando mais aquelas formas que a gente usou no outro desenho, porque aqui vamos considerar que todo mundo já treinou e já está com a prática, né? E tudo. Aí eu vou fazer a mãozinha dele aqui. A colher, vamos fazer a colher tipo voando aqui. Agora vamos colorir. Migalhinho, você não quis brincar com ele. Vai ser vermelho. Mas assim, está bem próximo do mingau. Então acho que eu vou clarear um pouquinho mais o mingau para ficar muito parecido. Eu vou
até um jogo de luz aqui, ó. E faz questão de luz, olha só que interessante. A parte de dentro do pote do mingau, por exemplo, não costuma entrar luz, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode escolher o azul, escurecer um pouquinho o azul, olha. E pintar aqui de dentro de uma cor mais escura, usando as cores análogas. Olha só. Olha como que é interessante, como que fica o bigode marrom. E aí, tudo bem, gente? Tá dando para entender o que está acontecendo aqui? Né? Eu posso, talvez, pegar o palito e deixar aqui mais próximo aqui, ó. Ah, que legal. Aí, beleza. Agora temos que pensar como que a nossa personagem principal, que é a Leco-Leco, vai surgir na história. Onde ela vai caber aqui? Antes de fazermos isso, acabou que a gente nem colocou elementos do que a gente falou que teria do cenário, né? Que, por exemplo, leite, talheres. Nós temos que ter uma sensibilidade de perceber quando o desenho está muito poluído ou não. Então aqui, por exemplo, acho que não é interessante colocarmos mais elementos que já tem aqui. Porque já temos o coalho, já temos a Quegilda, temos o Mingalinho, a personagem principal que é a Leco-Leco. Então vamos lá. A Leco-Leco, vocês lembram como que faz o desenho dela, né? Eu faço primeiro o círculo, oval, 2 pontinhos e a boca. E algumas até a boca aberta, ó. E agora vamos fazer um semicírculo, um olhinho, outro olhinho. Um chifrinho. E pensar agora numa pose que seria legal para ela. Vou fazer meio assim e meio assim. Aqui tem a mancha aqui, tem a barriguinha aqui, uma mancha aqui, outra mancha aqui e outra aqui. Aí ela vai trazer o que de presente? Vamos pensar aqui. Ela vai trazer uma caixinha de leite para unir a família. Agora vamos colorir ela. Prontinho aí, ó. A nossa Leco-Leco com leitinho para a família. Será que o presente da Leco-Leco vai ajudar a família a se recompor? Bom, se você for pensar, só isso que nós fizemos já traz uma imagem interessante para o nosso desenho. Qualquer pessoa que olhar nosso desenho vai perceber que alguma coisa está acontecendo aqui. E às vezes ela vai estar se perguntar, mas o que essa Leco-Leco está fazendo numa situação em que um coalito chorando, a Quegilda de brava e o Mingalinho desesperado tentando pedir desculpa. Quando você pensa tudo aquilo que nós pensamos antes de iniciar o desenho, que é pensar quais personagens vão fazer parte desse desenho, onde esses personagens estão e o que estão fazendo, ajuda a gente a compor toda uma história. Obrigado por mais uma aula, espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós vamos já fechar o curso e vamos trabalhar como criar uma ilustração a partir de um tema proposto, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.